Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca. Bom dia! Começando mais um Fabricando Ideias aqui juntinhas até as 9 da manhã. Para começar, já vou aqui chamar o nosso conteúdo para a gente aprender, porque eu quero aprender e quero que você aprenda comigo. O bate-papo que eu tive com a doutora Andréa Monteiro da Costa, médica pneumologista, sobre problemas respiratórios no inverno. Confere aí. Estou aqui com a doutora Andréa Monteiro para a gente bater aquele papo gostoso que vocês mães ficam aí esperando, porque começou o inverno, né? Começou o inverno, começou os problemas respiratórios. Então a doutora é médica pneumologista e está aqui para salvar a gente aí com as informações certas, né, doutora? Bom dia! Isso mesmo, bom dia! Doutora, por que o inverno aumenta tanto os problemas respiratórios? Então, diferente do que a gente imagina, o frio do inverno, ele não causa infecções. Ah, é? Isso. Mas é fato, né, que ele favorece situações que aumentam as chances de adoecer. Um exemplo aí que muita gente já sabe, mas não leva a sério, é que a gente permanece por mais tempo nos ambientes fechados ou pouco ventilados, e isso favorece muito a transmissão, a maior transmissão dos vírus respiratórios. Além disso, o ar seco ele é extremamente irritante para nossas vias aéreas e, né, aonde vem aí os sintomas da gripe, os sintomas respiratórios. O ideal mesmo nessa época é a gente permanecer sempre dá preferência para esses ambientes mais ventilados, uma boa hidratação, porque a gente esquece, né, de tomar água com frio, então ficar bem atento com a hidratação. E vacinas em dias, medicações, né, tomar regularmente, isso tudo vai fazer muita diferença, são medidas simples, né, mas que resolvem muito. Doutora, quando uma tosse deixa de ser algo simples e passa a merecer investigação médica? A tosse, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. E então essa tosse esporádica, quando você entra em contato com um alérgeno, é esperado e tá ok. O que merece atenção são aquelas tosses que persistem por mais de 15 dias, ou que vem acompanhada com uma falta de ar, ou tosse, escarro com sangue, febre. Esses são os sinais de alarme, então merece uma avaliação médica o quanto antes para fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Certo. Muito tem se falado sobre o teste de feno. O que é esse exame e como pode ajudar os pacientes, doutora? O teste de feno é o futuro que chegou aqui na pneumologia. Nossa, que ótimo! É um exame que realmente futurístico, moderno, rápido, indolor, não invasivo e até divertido, viu, Paula? E ele mede um gás chamado óxido nítrico que a gente exala dos pulmões. Então ele através desse gás eu consigo identificar um tipo de inflamação específica que apresenta nos pacientes asmáticos. Olha! Tá? Então, na prática, é uma janela que abriu, né, para nós pneumologistas, porque a gente consegue entender a inflamação ali no pulmão, em que grau que ela está. Então, ele ajudou muito no diagnóstico da asma e até mesmo como a gente consegue medir a quantidade de inflamação que tem no ajuste das medicações. Então, o paciente ele vai ficar melhor tratado, porque quando está muito inflamado, a gente ajusta essa medicação para
para cima, né? E quando ele está mais controlado, a gente consegue diminuir a quantidade de medicação. E é para paciente com asma? Com asma. Que legal, nossa, o futuro chegou. O futuro chegou. Doutora, muito obrigada. Essa época é uma época que os pais ficam, né? E aí tá de férias, aí volta às aulas, volta os problemas respiratórios de novo, porque ainda todo mundo, vírus circulando na sala de aula. Então, segue as dicas da doutora e se não, marca uma consulta, né, doutora? Exatamente. Para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada, doutora. O Alzheimer e a saúde mental. Quando falamos em memória, geralmente pensamos em fatos, datas, acontecimentos, mas a memória também participa da construção da identidade. Ela organiza a nossa história, sustenta referências internas e contribui para a percepção de quem somos. Por isso, o impacto do Alzheimer vai além do comprometimento cognitivo. Estamos falando de uma condição que atinge funções cerebrais, fundamentais para a continuidade da experiência subjetiva. Talvez seja por isso que compreender o Alzheimer exija mais do que uma discussão sobre memória, exige uma reflexão sobre cérebro, identidade e condição humana. Olá, eu sou Juliana Mendes, maquiadora e penteadista aqui em São José do Rio Preto e eu cuido da beleza da nossa querida apresentadora Paula Alonso aqui do Fabricando Ideias. O meu trabalho se resume em duas coisas muito importantes, que são a otimização do tempo e uma produção impecável. E visando isso, diante de toda a correria do dia a dia, eu me especializei em técnicas de alta performance que ganhamos tempo. Se você precisa de uma produção para um evento, para o dia a dia, saiba que eu posso te atender. Eu utilizo produtos de ótima qualidade, com alta durabilidade e trazendo resistência à sua produção. O meu Instagram é @ju.maquiando. Para mais informações, basta clicar no link da bio. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. Oi, eu sou a Brígida, neuropsicanalista. Ansiedade, pânico e oscilação emocional persistente configuram um sistema nervoso em desregulação. Esse padrão pode ser reorganizado. Se você está vivendo esse momento, fale comigo. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Estamos no nosso segundo bloco. Tô aqui com a doutora Ana Clara. Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Ó, eu não vou saber falar o nome certo, então eu vou passar para a doutora falar. Conheça a doença de Sjögren. Sjögren. Isso. O que é a doença de Sjögren? Apesar do nome difícil, ela é uma das principais doenças reumáticas do mundo. Ah, é? A doença de Sjögren é uma doença reumática, autoimune, então tem essa alteração da nossa imunidade e inflamatória. E ela pode afetar praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Mas o que tem de mais comum e de mais importante nessa doença de Sjögren é que ela inflama as nossas glândulas que produzem a saliva, que produzem a nossa lágrima. Então é muito comum esse paciente, além de dores pelo corpo, dores articulares, sentir também esses sintomas secos,
olho seco, boca seca, pele seca, além de muitas vezes apresentar essa fadiga, né, que é muito comum nas doenças reumatológicas. E essa secura nos olhos e na boca pode levar a complicações, doutora? Pode sim. Porque as nossas lágrimas, ela tem uma função importantíssima de lubrificação, hidratação e manter o equilíbrio ali, né, para manter a saúde dos nossos olhos. Quando a gente começa a ter um prejuízo ali na produção das lágrimas, esse olho seco começa a incomodar, uma sensação de areia no olho, persistente, coceira, que é devido à secura. E se isso persistir, pode inflamar o nosso olho, né? Nós chamamos de ceratoconjuntivite seca, que é devido à secura mesmo dos olhos. E isso também pode ter complicações, como úlcera de córnea, né? Doenças na córnea e até perda visual. Então, assim, esses sintomas secos não são só desconfortáveis, eles podem levar a algumas complicações. Assim como a boca seca também, viu? Como que a pessoa descobre se ela tem quais os sintomas, doutora? Olha, então assim, além dessa percepção de secura, então toda hora uma necessidade de tomar água, o olho esse é ali, o principal? É um dos mais comuns ali entre os pacientes. Então, sintoma de secura é comum apresentar. Porque geralmente é muito comum, então, essa inflamação das glândulas salivares, lacrimais, causando esses sintomas secos. Pele seca, o intestino mais preso, além de inflamação nas articulações também. Então, dor articular, que persiste ali durante semanas, meses, pode dar mancha na pele, sensibilidade ao sol e também a fadiga, né? Então, novamente, a fadiga. É só em adultos? Ela é mais comum em adultos, sim, né? Pode ocorrer, claro, em pessoas mais novas, mas geralmente ocorre ali após os 40, 45 anos, mas pode acontecer em idades mais jovens. Doutora, pode nos dar dicas para o dia a dia do paciente que tem essa doença? Sim, com certeza, Paula. Então, é muito importante controlar a secura. Então, existem alguns colírios que são lágrimas artificiais, que nós chamamos, que são colírios lubrificantes oculares, que nós recomendamos o uso diariamente, principalmente conforme incomodar. Então, o paciente usa várias vezes ao dia esse colírio. Sentiu o olho incomodando, arranhando ali, uma sensação de cisco no olho sempre, pinga o colírio. Além do mais, acompanhar com o oftalmologista é importante também para avaliar a saúde ali dos olhos. E em relação à boca seca, né, que é essa secura da boca, aumenta o risco de cáries, com outras complicações, até engasgo, né, por conta da falta da saliva. Então, existem até salivas artificiais também para ajudar a melhorar, porque isso também pode afetar, inclusive, o paladar do paciente. Ele pode começar a perder ali o paladar dele por alterar as papilas gustativas da nossa língua, pela secura da boca também. Então, tem essas salivas artificiais que ajudam a melhorar ali esse sintoma, e as frutas cítricas, quando a gente ingere esses alimentos mais cítricos, eles estimulam a salivação naturalmente. Então é algo que também ajuda a controlar esses sintomas de secura da boca. Fora atividade física para melhorar as dores, uma alimentação balanceada e acompanhamento reumatológico, porque precisa de tratamento antirreumático em uma grande maioria das vezes, né? E esse acompanhamento tem que ser próximo. Olha, a doutora Ana Clara sempre traz, né, essas doenças que a gente não ouve muito falar, né, doutora? Sim. Que é importante. Eu tenho certeza que você em casa já vai ficar mais informado, mais atento, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Paula. Obrigada. Agora eu vou para um recadinho da Ana Lu. Sou a Ana Luísa da Ana Lu Desire Store, sexóloga. Vim mostrar para vocês um produto. Quem tá com dificuldade na menopausa, daquela lubrificação. Aqui você encontra um lubrificante onde não deixa você toda melecada. Não é aquele lubrificante que fica escorrendo, muito pelo contrário. Ele traz uma textura aveludada, ele tem um cheiro, gente, sensacional. Eu amo. Esse é um queridinho. Por quê, Ana? Porque ele não traz sensação, ele não traz aí algo que a pessoa às vezes vai ficar meio assim, né?
preconceituosa de estar usando, ou sequer mesmo tendo aquela coisa, eu não gosto de sensação nenhuma e eu quero algo só para resolver a minha lubrificação. Seria esse daqui. Ele traz para vocês uma segurança sensacional. Na Ana Lu, vocês não encontram só esse produto, vocês encontram a informação necessária para vocês estarem aí adquirindo algo que vocês estão precisando de fato. Espero todas vocês. Obrigada, Ana Luísa. E agora eu vou bater aquele papo gostoso com as perguntas e respostas com a doutora Pri. Bom dia! Bom dia, Paula! Ai, doutora Pri, maravilhosa! Vamos lá, pode a primeira? Claro! Doutora Pri, meu marido está gordinho. Isso pode mexer com o hormônio? Pode. O excesso de peso, o ganho de peso no homem pode sim diminuir a testosterona. A própria gordura se converte em estradiol, que é o hormônio feminino, e ela acaba bloqueando a testosterona, diminuindo a testosterona. E aí o que ele sentiria? Muito cansaço, muito desânimo, em casos mais avançados, diminuição de libido, uma prostração, dificuldade de memória, de concentração, dificuldade de ganhar massa muscular. Então sim, a obesidade está muito relacionada com queda de testosterona. Nesse caso, tem que procurar um urologista ou um endocrinologista. Se realmente tiver com falta de testosterona, em muitos casos só o tratamento da obesidade já volta a subir a testosterona. Em outros casos, dependendo de cada caso, a reposição é indicada. Tá. Doutora, como tem a perimenopausa para as mulheres, os homens têm a andropausa? Tem a andropausa e não são todos os homens que entram. Tem homens que não entram na andropausa, por isso é importante a gente estar sempre fazendo exame, sempre rastreando se o homem tiver algum quadro clínico, algum sintoma. É importante fazer exame. Tá. Doutora Pri, sinto muito sono após o almoço. Isso é normal? Todo mundo, né? É normal, doutor? É normal, principalmente quando vem associada a uma refeição muito rica em carboidratos ou uma refeição com muitos ultraprocessados, com aqueles alimentos que não fazem tão bem. E agora, se for uma sonolência excessiva, exagerada, Paula, é claro que é importante investigar se tem alguma alteração de tireoide, a diabetes, a resistência insulínica, ela pode dar sonolência pós-refeição, a própria menopausa ou a andropausa no homem pode dar sonolência. Então, assim, são coisas que é importante investigar se for de uma forma, se for uma sonolência muito intensa. Se for uma sonolência leve, tá dentro do esperado. Se for aquela sonolência, se for mulher aqui que perguntou pra gente, aquela sonolência de grávida. Nossa, aquela é insuportável. Você dorme. É desesperador. É desesperador. Eu lembro que, assim, entre um paciente, eu tava no consultório, trabalhei o tempo todo, e entre um paciente e outro, às vezes eu falava pra minha secretária, gente, deixa eu dormir 5 minutinhos. Sim. Aí eu dormia. Acordava e atendia de novo. É uma coisa fora uma coisa do muito normal, sai do controle. É isso aí, mas a alimentação tá boa e se tiver muito, elevado, procure um médico, viu? Doutora Pri, minha filha de 16 anos come muito chocolate. Isso pode ir piorando as espinhas? Sim. Claro que com 16 anos ela tá na adolescência. E a própria adolescência, as alterações hormonais podem dar acne, mas o chocolate ele é muito gorduroso, então ele tende a piorar a acne. Tanto que na época de Páscoa a gente vê muita queixa de acne, porque realmente o excesso de chocolate aumenta a acne. Que mais poderia ser? Por exemplo, com 16 anos, também tem o ovário policístico, que ele pode dar muita acne, então é uma coisa que você tem que descartar. Se ela tiver muita irregularidade menstrual associada à acne, tem que investigar o ovário policístico. Tem algumas doenças, que uma delas é a hiperplasia adrenal, que também pode dar acne. Então, assim, é importante investigar, procurar um endócrino, procurar um dermato, que eles vão conseguir excluir causas de acne para essa idade. Mas realmente diminuir o chocolate vai ajudar muito. Nem tem um com menos caloria, menos... Então, tem que procurar o chocolate com menos gordura. Menos gordura. E você sabe que os chocolates diet, eles são mais gordurosos. Porque eles tiram o açúcar.
né? Coloca gordura para dar aquele sabor. Então, assim, quem quer emagrecer, não é uma opção legal o chocolate diet, porque muitas vezes ele é até mais calórico. Então, para acne também não. Também então não é uma opção. Fica a dica. Exato, então é melhor não comer tanto chocolate. Então tá. O meio amargo é melhor. E o duro é se, 16 anos, se tá aí de TPM, alguma coisa, o chocolate sacia, né, Pois doutora? é. Como Ele, faz assim, essa gente, conta, não o fecha? chocolate dá uma alegria no coração. Dá. Ele dá uma libertação, assim, né? Essa conta não fecha, Não. doutora. Mas olha só, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque o chocolate pode causar aí acne. Com doutora, certeza. muito obrigada. Obrigada, Paula. Olha, vai mandando as perguntinhas aí pra doutora Pri, que logo, logo vai ter um especial dela aqui da perimenopausa, hein? Vocês ficam ligados que ela vai fazer, a gente vai fazer um tempo maior para ela responder todas as perguntas, então vai mandando aí pra gente. Eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Olá, sou a Camila da Ela Plus, uma loja especializada em roupas femininas a partir do tamanho 36. O nosso diferencial é a moda plus size, onde oferecemos as tendências até o tamanho 60. Aqui você vai encontrar uma roupa confortável que vai valorizar o seu biotipo, trazer confiança e elevar sua autoestima. Você sendo mais bonita exatamente como é. Venha conhecer o nosso espaço, visite a nossa página no Instagram e eu estou à disposição para atendê-las. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. Sucessão. O custo de não planejar. Vamos trazer isso para um caso prático. Uma pessoa falece sem testamento, deixa o imóvel, 2 filhos e um companheiro ou uma companheira com quem viveu por anos, mas nunca formalizou a união estável. Parece simples, mas não é. No momento da morte, o que deveria ser apenas um processo de organização patrimonial se transforma em um conflito. Os filhos são herdeiros necessários e isso não se discute, mas o companheiro ou a companheira ele precisa provar a união estável. E é aí que começam os problemas. Ausência de documentos, divergência familiar, questionamentos e muitas vezes disputas judiciais longas. Enquanto isso, o patrimônio fica travado e o imóvel não pode ser vendido e os valores não são liberados. E o desgaste emocional só aumenta. E tudo isso poderia ter sido evitado. Poderia ser evitado. O planejamento sucessório, um simples reconhecimento de união estável no testamento, uma organização patrimonial em vida, já mudaria completamente esse cenário. O direito sucessório não é só sobre morte, é sobre evitar conflitos entre quem fica. E planejar não é luxo, planejar é responsabilidade, planejar é estratégia. Então muitas vezes somos egoístas, eu vou embora e tá tudo certo, mas e quem fica? E como ele fica? Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu tô aqui com as arquitetas e especialistas em arquitetura comercial, a Carol e a Isabela. A gente vai falar de um tema muito legal,
que é a dor da disputa entre o comércio físico e o online. Bom dia, meninas! Bom dia, Bom dia! Já vou começar aqui com uma perguntinha para elas. Em um cenário em que as lojas físicas disputam cada vez mais a atenção no online, né? Porque já virou aí uma disputa. De que forma a identidade visual aplicada à arquitetura comercial pode fortalecer a marca, gerar conexão com o público e criar experiências que a internet não consegue ali oferecer? Quem vai me responder é a Isabela. Bom, se tem algo que a loja online não consegue oferecer como a loja física, é justamente a experiência, né? Que quando a gente diz experiência, é no sentido de trazer a identidade visual para dentro da loja, com as cores, a iluminação, os materiais. É a experiência mesmo de entrar ali, né? E na loja física, você vai lá, você clica, você vê um site legal, uma rede social legal, mas a experiência, às vezes, de entrar no lugar... Os aromas. Não é? Os aromas. Principalmente. Hoje tá em alta isso, né? Exatamente. Então, é tudo isso que faz a diferença. Tudo isso faz a diferença e, inclusive, isso acaba criando uma conexão emocional com o cliente e é justamente isso que faz com que o cliente queira voltar depois. Né? Então, e com o crescimento das compras online, a mudança no comportamento do consumidor, como um layout comercial bem planejado pode incentivar a permanência do cliente na loja física e tornar a visita mais atrativa e contribuir para o aumento das vendas. Porque se você tem uma loja, vou colocar assim um exemplo, uma loja, eu tenho filhos, que chega ali, tem um lugar para os filhos ficarem ali, brincar, eu fico mais tempo na loja porque eu não fico louca. Com certeza. Então isso faz a diferença, as empresas têm que pensar sobre isso também, né? Sim, com certeza. A gente diz que o layout é o que direciona a experiência do cliente dentro da loja, né? Então, quando o layout, no caso, então, é como o mobiliário é distribuído no espaço. E quando a gente conversa sobre layout, quando esse layout ele é estrategicamente bem pensado, como, por exemplo, o espaço instagramável também, né? Também. E principalmente também espaço com sofás confortáveis, porque na maioria das vezes o maridão vai com a mulher na loja. É verdade. E aí ele fica sentado, né, tomando um cafezinho, com um cantinho para as crianças, para a mãe fazer as compras tranquilamente, porque consequentemente, quando a gente tem esse espaço, a família e esse fica mais tempo. A pessoa fica mais tempo na loja e compra mais. Ô Carol, cores no interior comercial, como o uso das cores pode contribuir aí para o sucesso desse projeto de arquitetura? As cores em si, elas já são muito importantes nas nossas vidas, né? Voltadas para a arquitetura comercial, então nem se fala. Elas geram um impacto, criam emoções, despertam emoções no cliente e isso faz com que eles se conectam, né, com aquele local, possivelmente depois de ir embora dessa loja, desse comércio, eles remetem a lembrar desse local justamente pela paleta de cores. E lembra mesmo, gente. De que forma a iluminação também pode influenciar na percepção do cliente dentro desse espaço comercial? A iluminação ela é extremamente importante, eu falo que é a mais, né? Ela direciona o olhar do cliente, posiciona os produtos melhor, ela vende o produto melhor, né? E acaba gerando uma experiência agradável e estratégica com o cliente para uma venda maior. Tem lojas que a gente vê aí na internet, lojas femininas que coloca lá cerveja, né? Ali o sofá aconchegante para os maridão ficar. Tem loja que eu já vi que tem o escorrega lá para as crianças, o lugar.
as barbearias que colocam lá sinuca. Então, assim, tudo isso é estratégia para o cliente ficar mais tempo no lugar. E gasta mais, né? E gasta muito mais. Meninas, muito obrigada. Muito Entendemos obrigada. tudo, ficou perfeito, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. E eu vou ficando por aqui. Quero te convidar, perdeu algum assunto aqui do Fabricando Ideias? Vai lá no nosso YouTube que tá recheado de conteúdo. E também fica comigo nas redes sociais, manda as perguntas, os recadinhos de vocês, a gente ama muito ler cada um. E vamos ficar juntinho até sábado que vem, viu? Um beijo, sábado que vem, 8h30 da manhã, estou te esperando. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca.